Bom dia, meus amados irmãos, Jesus é nosso Senhor. Chegamos hoje ao ruminar do alimento diário, semana 1, domingo. Versículo para leitura com oração. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Nós vimos ao longo da semana 6 itens que nós tocamos já em alguns deles, e hoje nós vamos tocar no segundo item, uma vida normal da igreja, cotidiana e nas reuniões. Paulo orienta nesse capítulo 2 sobre a questão da oração, sobre como homens e mulheres de oração devem orar e orar pelos governantes. E Paulo dá uma série de procedimentos em que ele fala sobre o presbiterato, o diaconato, mas a palavra de Paulo e as recomendações de Paulo não são apenas para os presbíteros na igreja e para os diáconos e diaconisas, é para toda a igreja. Paulo foi bastante prático, dando revelação e visão, mas também procedimentos e orações e orientações práticas. Por exemplo, como lidar, tratar com pessoas de diferentes idades, sobre homens idosos, mulheres idosas, irmãos e irmãs, jovens, viúvas. Ou seja, Paulo mostrava que a casa de Deus é uma casa que tem procedimentos, até na questão da oferta, do testemunho, do cuidado com a saúde de Timóteo, a relação entre servos e amos, a relação com o dinheiro, tudo isso Paulo aborda nessa epístola. E a quinta função que nós tocamos é sobre a casa de Deus, a função da igreja. É a casa de Deus que é a coluna e a base da verdade. Então, qual é a função da igreja? Ser coluna e base da verdade. O mundo hoje caminha para a perdição sob o efeito do mistério da iniquidade. Mas a igreja vai no sentido contrário. A igreja é a expressão de Deus, é a manifestação de Deus na carne. Se você quisesse ver Deus, precisava ver Jesus. Mas hoje, se você quiser ver Deus, você precisa viver intensamente a vida da igreja. Louvado seja o Senhor, que Deus é expresso em cada reunião, em cada comunhão. E por fim, nós temos as exortações pessoais para sermos um bom ministro de Cristo Jesus e um homem de Deus. Ou seja, ser um vacinador espiritual, aquele que é usado por Deus para imunizar outras pessoas. Mas antes de alimentar os outros, eu preciso ser alimentado primeiro. Antes de vacinar outros, eu preciso ser vacinado primeiro. Por isso Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, aquilo que nós vivemos é o que nós falamos, e aquilo que nós falamos é o que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos buscar esse círculo virtuoso, maravilhoso, essas virtudes maravilhosas, e guardar essa palavra de Deus. Isso vai nos tornar um homem e uma mulher de Deus, aqueles que realmente estão cuidando da casa de Deus. Deus tem uma administração, tem muitos filhos, Ele quer nos usar para gerar novos filhos, pregando o Evangelho e cuidando daqueles que o Senhor nos confiou. Louvado seja o Senhor. Se apegando cada vez mais à palavra de Deus como verdade, não só como a verdade objetiva, que está na Bíblia, mas como a nossa realidade e experiência prática dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado
porque nós somos homens e mulheres de Deus e nós queremos ser um bom ministro de Cristo. Senhor Jesus, infunda a sua palavra em nosso coração, em nosso interior, faz-nos praticar e viver a sua palavra. Queremos, Senhor, manifestar Deus em nós, em nossa vida, na vida da igreja, na vida familiar, nos nossos relacionamentos, que em todos esses ambientes, em todas essas esferas, queremos glorificar o nome do Senhor. Por isso, Senhor, guarde cada um de nós na sua presença, nos livra do mal, nos livra da iniquidade, nos mantém, Senhor, vivendo a vida normal da igreja, a vida de reuniões, vivendo pela fé, honrando, Senhor, aqueles que o Senhor colocou à nossa frente, nossos apóstolos, profetas, pastores e mestres. Graças ao Senhor que os irmãos estão cuidando de nós e que também o Senhor possa usar cada um de nós para cuidar de outros. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe o nosso domingo, em nome de Jesus. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como de Deus que vai combater
vencer